Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais uma aula do nosso curso de hieróglifos egípcios. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, meu nome é Antônio Fontoura, eu sou doutor em História e essa é a nossa aula número 4 do nosso curso de leitura e interpretação de hieróglifos egípcios. Você pode assistir às aulas anteriores seguindo os links na descrição desse vídeo. E nessa aula a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu nos vídeos anteriores, ou seja, vamos colocar a mão na massa efetivamente e vamos começar a traduzir alguns trechos de textos hieroglíficos. E hoje a gente vai se dedicar a traduzir o nome de alguns deuses. Em primeiro lugar, nós vamos precisar de um glossário. A gente vai precisar desse glossário para analisar as peças egípcias e descobrir que deuses são representados nelas. Você pode baixar esse glossário também no link que está na descrição do vídeo. Mas em primeiro lugar, vamos ver o próprio glossário. Aparecem aqui o nome de 5 deuses: Osíris, Hapi, Duamutef, Geb e Heket. A razão pela qual os nomes desses deuses são escritos dessa forma a gente vai descobrir com mais detalhes nas próximas aulas. Mas uma primeira pergunta que você já está em condições de responder é se esses nomes estão escritos da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Lembre-se, se você desejar, pause o vídeo, analise os textos e daí dê a sua resposta. Bem, vamos dar a resposta. Repare a quantidade de sinais hieroglíficos que estão olhando para a esquerda. As pessoas sentadas, os animais, os objetos estão todos voltados para a esquerda. E a gente sabe que os hieróglifos sempre olham para o início do texto. Então, se estão olhando para a esquerda, o texto deve ser lido da esquerda para a direita. Quando a gente utilizar essas fontes contemporâneas de hieróglifos, a gente sempre vai adotar como convenção a escrita da esquerda para a direita. É assim que vai aparecer nos exercícios e é também assim que vai aparecer, por exemplo, em dicionários. Mas eu quero que você repare de uma coisa nesses nomes de deuses. Repare que todos terminam com a imagem de uma pessoa sentada. E isso não é coincidência. Nos primeiros 4 nomes, a pessoa sentada é um deus. Sua barba falsa pode ser vista de lado, de perfil. Essa barba falsa era um símbolo da realeza. Na máscara do faraó Tutancâmon, por exemplo, essa barba também aparece. Esse homem sentado é um hieróglifo e seu significado é Deus. Os egípcios usavam muito esta técnica de escrita, último sinal, representando a categoria da palavra. Se o nome que aparece é de um deus, o último sinal é um hieróglifo que representa Deus. Mas repare que o sinal é diferente na última palavra. Ali não é um homem sentado, é uma mulher. A ausência da barba e o detalhe do cabelo significam que se trata do hieróglifo de uma mulher. E por que isso? Porque Heket era uma deusa, assim utilizava um hieróglifo específico de uma mulher sentada, mas não deixava de ser uma deusa. Tudo pronto? Vamos deixar o glossário ao nosso lado e começar a analisar alguns objetos da antiguidade egípcia. Em primeiro lugar, o que é esse objeto? Ele é chamado de vaso canópico. Eram vasos que continham a cabeça de deuses egípcios e eram usados no processo de mumificação. Esses vasos eram usados para guardar os órgãos da pessoa falecida. Agora, que deus esse vaso canópico específico representa? Pare o vídeo, descubra a direção da leitura, compare com o glossário e responda: quem é esse deus? Então, esse é um vaso canópico que representa o deus Duamutef. Repare que o texto no vaso canópico não é exatamente igual ao texto do glossário. Isso é algo comum. No dia a dia, os escribas abreviavam palavras, substituíam hieróglifos ou, por vezes, erravam o texto. Mas ainda assim, aqui está escrito o nome de Duamutef. Agora você tem um texto mais longo. A primeira coisa a fazer, para o vídeo, descubra a direção da leitura de todo o texto. Vá lá. Bem, a imagem do homem sentado, da lebre e da codorna revelam que esse texto deve ser lido da direita para a esquerda. Mas além disso, nós temos a própria imagem do Deus, que também está olhando para a direita. E como o texto se refere a esse Deus, sabemos que todo o conjunto deve ser lido da direita para a esquerda. Pronto, você já sabe a direção da leitura, agora encontre o nome do Deus que aparece também no glossário. Quer uma dica? Encontre o sinal hieroglífico do deus barbado sentado.
O nome do Deus está aqui. E que Deus é esse? Segundo o nosso glossário, esse é o Deus Osíris, o Deus dos mortos, e que aparece representado nessa estela. Vamos a um outro vaso canópico. Esse babuíno também é um Deus. Que Deus é esse? Descubra a direção da leitura e ache o nome desse Deus no glossário. Lembre-se sempre de parar o vídeo antes de analisar os textos. Esse é o Deus Hapi. Repare que o último sinal de seu nome é também o homem sentado, mas é um pouco diferente do sinal do homem barbado que temos no glossário. No caso desse vaso canópico, a imagem é de um homem sentado que está segurando o símbolo egípcio que significa vida. Mas esse hieróglifo também representa a ideia de Deus. Esse hieróglifo como um todo representa também essa ideia de Deus. Agora a imagem em um templo. Aliás, a imagem permite também que a gente imagine como eram coloridos os templos egípcios à época em que foram construídos. A imagem dessa deusa apresenta ainda alguma de suas cores originais. Bem, quem é essa deusa? Pare o vídeo, estude o glossário e dê sua resposta. Essa é a deusa Requete, deusa da fertilidade. Em geral representada com uma cabeça de rã, mas aqui aparece com uma imagem de uma mulher. O último texto de nosso exercício, que Deus aparece nesse papiro, encontre o nome no texto. Aqui está o nome do Deus, é o Deus Geb, por vezes chamado de Geb. Pronto, fizemos nossos primeiros exercícios e nossas primeiras decifrações. Hoje traduzimos textos de 2 vasos canópicos, de uma estela, de um templo e de um papiro. E aos poucos vamos aprendendo mais e mais a traduzir textos produzidos pelos antigos egípcios. A gente se vê na próxima aula. Tchau! Caso você queira aprofundar seus estudos em hieróglifos egípcios, poderá adquirir meu livro Hieróglifos Egípcios, uma introdução à leitura e decifração dos textos do Antigo Egito. Nele, você tem um curso completo de leitura de hieróglifos, com textos explicativos, exemplos e exercícios resolvidos. O link está na descrição.